Então, é o que eu falo pro meu paciente. Não adianta achar que ele vai chegar na clínica e eu vou dar tapinha nas costas dele. Eu tenho até da ansiedade da cicatrização. Tal, né? Nós vibramos. Na nossa clínica, nós colocamos energia com o paciente. Sim. Nós vibramos com ele. Se alegra, entendeu? Com a felicidade dele, com o bem dele. Exatamente. Tanto que a nossa clínica é humana. Eu não quero nada parecido com um hospital, né? Sim. Nós queremos... Eu não quero saber da doença. A doença, ela foi um eixo que já escapou. E se o cara tá doente, o médico dele tem que tratar. O que eu vou fazer é pegar a história, ele vai me contar, ele vai me passar, ó, tô doente já. Ok. E aí eu sei onde estão os eixos pela minha formação. Eu sou professor universitário, dou aula na medicina, dou aula na enfermagem, dou aula em outras áreas. Então eu vou pegar esse conhecimento todo, falar, eu conheço essa doença, eu sei o comportamento dela. Se ele continua se expondo às mesmas condições, ele vai adoecer. E vamos pegar a carne de porco como um exemplo. Sim. A carne de porco, quem que não gosta de carne de porco? Fala sério. Um bacon no feijão. Quem que não gosta? Uma linguicinha no feijão. Exatamente. Então, uma feijoada, por exemplo. Tem feijoada brasileiraça. Brasileiraça, né? Sim. Então, porco puro. Eu vou dar um exemplo bem claro, né? O paciente chega pra mim e fala assim, que nem falou ontem o paciente lá. Ontem, domingo mesmo, né? Eu passei lá no meu amigo e aí eu comi uma feijoada e fui falar com ele. A primeira coisa, eu olhei na ficha dele. Vi que o ano de nascimento dele era final 2. Era 62. Já falei, comeu errado. Por quê? Ele é baixa energia. Isso se chama cronobiologia. Então, a cada 2 anos mudam as condições orgânicas. Então, quem nasceu ano 2, ano 3, são pessoas chamadas de baixa energia. Pessoa que acorda cedo, mas tem que dormir com as galinhas, né? Então, 7, 8 horas da noite está acabando a energia dela. Entendeu? Ou seja, peraí, só para eu entender, sem atrapalhar o doutor. A pessoa com final 2 e 3 é com baixa energia. Baixa energia. Final do ano de nascimento, 2 e 3, a gente está falando de 62, 72, 82 e 92. Isso, 2002, e 2002. 2012, 2013, entendeu? Então, essas pessoas, elas são chamadas baixa energia. Então, elas acordam cedo, mas tem que comer. Pra quem não sabe dormir com as galinhas, é uma expressão porque a galinha dorme. 5 e meia da tarde a galinha já entra pro galinheiro, sobe no puleiro pra dormir. Exatamente. Eu já criei galinha, sei como é que é. Elas dormem cedo mesmo. Exatamente. E acorda cedo mesmo. 4 e meia no máximo, elas já estão ciscando no terreiro. Tanto é que se você tiver uma pessoa 2 e 3, e tem famílias muito engraçadas. Por quê? O pai é 5, final 5, a mãe é 8, o filho é 2, o outro filho é 5. Tem tudo. Então tem baixa energia, média energia, alta energia e hormonal. A casa é uma bagunça. Ninguém consegue seguir o seu ciclo porque o outro ciclo interfere no outro. Mas as pessoas não sabem. Então, o que ocorre na prática com uma situação como essa? Se a criança estuda de manhã e ela acorda 5 horas da manhã, se ela for baixa energia, você vai chamar uma vez só. A baixa energia levanta. Se ela nasceu o ano 4, 5, 6, 7, você vai chamar 4, 5, 10 vezes. Você vai brigar com ela não vai levantar. Porque esses anos baixa, média e alta energia, eles só acordam depois do meio-dia. De manhã eles não desenvolvem, entendeu? Eles têm um raciocínio muito rápido, mas eles funcionam do meio-dia pra frente. Só pra cunho prático, doutor. Eu sou de 89. Meu filho é de 2013. Minha esposa é de 90. Acabei de falar. Acabou de falar. A minha casa é uma bagunça. É uma bagunça. Tá vendo? O doutor acabou de falar, a minha casa é uma bagunça. Não, brincadeira. Ou seja, a minha esposa é de 90, é 90, né? Eu sou de 89, ela é de 90 e meu filho é de 2013. Ou seja, final 8, final 0 e final 3. Vou te contar como funciona a sua casa. Fala aí pra mim, fala aí. Por isso que eu já falei pra você contar mesmo como é que funciona. Porque é o exemplo de quando o paciente chega pra mim, que eu vou olhar pra ele, eu vou olhar pra família dele, eu vou olhar pra onde ele vive e vou mostrar pra ele como desde o nascimento e o comportamento dele vai afetar a saúde dele. É por isso que eu vou olhar desse jeito, tá? Isso é conhecido há 3.000 anos pela medicina tradicional chinesa.
Isso Então, que o senhor era vai falar agora. Isso, é conhecido, né? Então, chama lei constitucional, só que é ignorado. Então, mas 2015 foi Prêmio Nobel de Medicina, porque ficou conhecido, então, como o sistema de ciclo circadiano, tá? Sim. Mas isso nós chamamos de cronobiologia. Então, final zero é média energia. Então, a pessoa começa a funcionar melhor depois do meio-dia. Então, eu falo, de manhã não toma decisão importante. Porque você vai ter mais energia do meio-dia para frente. Aí, hormonal. Hormonal é o melhor dos mundos. Só que tem um problema. Hormonal para mulher é bom. Hormonal para homem, visão particular minha, eu não acho tão legal. Sim. Porque o hormonal, principalmente na adolescência para homem, ele é muito facilmente viciável. Por quê? Porque o tipo hormonal é uma pessoa que nunca está sozinho. As pessoas... É o cara mais gente boa da face da terra, o hormonal. Ele é resolutor de conflito por natureza. Na questão do homem. Nos dois, homem e mulher. Nos dois. Os dois são assim. Eu digo do homem por quê? Porque o hormonal, eu digo que ele é o vai da vibe. Entendeu? Sim. Então, o que ocorre com o hormonal? Se ele for no velório, ele não quer nem saber quem morreu, ele quer chorar. Entendeu? Se ele for na festa e a festa estiver bombando, ele ouve a música do outro lado da rua e ele começa a dançar. Sim. Porque ele entra no clima. Por isso que eu falo que o homem é mais perigoso para isso. Por quê? Porque se você tem um filho hormonal, você precisa saber cuidar com quem ele anda. Porque ele vai com a galera. Entendeu? Nossa. Ele quase que não toma decisão por si. A galera, o pessoal foi. Ele não fuma, mas chegou lá, tá todo mundo fumando. Ah, foi, também ele vai e fuma. Só conhecendo como é que é O ano de nascimento. O ano de nascimento. Mas o nome do estudo como é Cronobiologia. 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 Anota isso aí pra mim, cronobiologia, que eu vou estudar isso aí. Que é na medicina tradicional chinesa constitucional. Isso depois é uma o senhor me matéria indica, inteira. o doutor me indica alguns livros aí pra eu E aí, navegar nessas águas. Aí o que acontece? Então você tem essa situação, por exemplo, você é o ponto de equilíbrio da casa. Por quê? Sua mulher é estressada, vamos dizer assim. Ela hormonal. É nervosa. Sim. Por quê? Porque ela tem muita energia. Aí ela olha pro seu menino e ela vai falar assim: esse menino é lento, esse menino é lerdo. Vamos, menino! Vamos, menino! Vamos! Tô falando, eu vou perder a paciência com esse menino. Vai, mais rápido. Ah, mãe, tal. Ele vai. Por quê? É a natureza dele. Nenhum é melhor e nenhum é pior. Só é a natureza. Então o seu menino, ele acorda cedo, ele vai bem. Não pode estudar à noite. E não pode trabalhar à noite. No caso do não meu. Desenvolve, E o senhor ainda tá falando, o doutor ainda tá falando do baixa energia. Eu sou do 09, eu sou 9, a minha esposa é final 0 e meu filho é final 3. Exatamente. Então, baixa energia, à noite ele não desenvolve, entendeu? É amarrado para isso. Se ele tiver que trabalhar à noite, ele vai ter problema. Se ele persistir muito tempo, ele vai adoecer. Porque ele tá indo contra a natureza dele. Ele precisa dormir não se vence, né? de 8 a 10 horas. E não se vence a natureza, né? Não se vence a natureza, não tem como. Biologia é mais forte do que tudo. Então eu sempre dou exemplo. Se você colocar lá um pouquinho de excremento e um Chanel número 5, os dois na mesa, o excremento sempre vai vencer. Porque ele é biológico. Biológico. Entendeu? Sim. Então a biologia você não tem como vencer. Ela vai cumprir o seu ciclo. Entendeu? Sim. Então, quando nós falamos de um elemento hormonal, que é o pessoal que nasceu nos anos 8 e 9, ele tem esse perfil, tem essa característica. Só que isso também se refere em relação a adoecer, que nós já vamos comentar. Sim. Entendeu? E aí nós temos lá o pessoal da média e alta energia, que é basicamente todo mundo quase que o mesmo balaio. Tem mais energia do meio da tarde para a noite. Porém, se eu pego um baixo energia e ele vai comer uma feijoada, eu acabo com ele. Por quê? Porque ele gasta muita energia para poder fazer a digestão dessa feijoada. Verdade. E se ele for do tipo sanguíneo A, aí que acabou. Então ele não pode comer feijoada no meio do dia. Ele não consegue produzir o restante da tarde, ele vai dormir. E assim, e o sono faz parte da natureza biológica do corpo. Ou seja, ele vai tentar lutar contra a natureza. É por isso que muitos se endopa de várias coisas para se manter acordado e na verdade só tá se prejudicando mais ainda.